paz do Senhor, graças a Deus, mais uma oportunidade que Ele nos concede, de podermos mais uma vez estarmos reunidos em torno da Sua Palavra, dessa feita para a lição de número 4, aí desse primeiro trimestre da CPAD aí do ano de 2021, a lição de 24 de janeiro. A lição de hoje tem como título a atualidade dos dons espirituais. Essa é uma lição muito importante dentro dessa temática maior aí do estudo aí do Espírito Santo, da atuação do Espírito Santo na vida da igreja. E hoje nós estaremos aí apresentando um pouco sobre a atualidade dos dons espirituais, uma vez que nós já abordamos sobre o batismo no Espírito Santo, mostrando a necessidade dessa bênção na vida da igreja, mostrando que essa é uma realidade que acompanha a vida da igreja. E nós também apontamos que na lição passada que o Espírito Santo ele vem para poder inaugurar, podemos dizer assim, publicamente a vida da igreja, ou a igreja inaugurada, no caso ali com a descida do Espírito Santo, em termos assim, vamos dizer assim, teológicos, comumente aceito por alguns, que a igreja foi fundada no Pentecostes. E nós abordamos naquela lição sobre o Espírito Santo como algo fundamental para a existência da igreja. E, segundo as Escrituras, à luz da Bíblia, o Espírito Santo ele foi enviado para estar com a igreja, foi uma promessa de Jesus, que é o outro Consolador. E o Espírito Santo, uma vez ele estando na igreja, ele daria dons, distribuiria dons para a igreja. E hoje nós vamos ver um pouco sobre a atualidade dos dons espirituais. É claro que nós vamos ver que é um tema também que divide as opiniões dentro do campo teológico, quanto é a atualidade ou não dos dons espirituais, ou se foi algo apenas para a igreja lá da época dos apóstolos. Mas como nós apresentamos, a lição aqui da CPAD, ela traz aqui uma leitura tanto da atualidade do batismo com o Espírito Santo, a evidência do batismo com o Espírito Santo, no caso a língua como evidência do batismo com o Espírito Santo, e também a atualidade dos dons espirituais, como a própria Bíblia nos apresenta. É claro, não desmerecendo a leitura daqueles que pensam que os dons espirituais foi algo para um contexto específico e que não é mais uma realidade na vida da igreja. Apesar de que eu tenho a minha forma de pensar, como também há linhas teológicas que defendem diferente, mas o que eu quero apresentar aqui é exatamente a proposta da lição quanto à atualidade dos dons espirituais. Bem, o texto áureo da lição nos apresenta o seguinte: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Aqui nós temos aqui que há diversidade de dons. A Bíblia, isso está muito claro aí no Novo Testamento, aqui por exemplo, 1 Coríntios capítulo 12, verso 4, que há diversidade de dons, há vários dons, porém o Espírito é o mesmo. Já a princípio, eu quero passar aquilo que eu penso no tocante à diversidade de dons. Sabemos que existe uma infinidade de dons espirituais. A Bíblia ela menciona alguns dons, mas segundo o que eu penso, que é uma leitura minha, eu penso que há dons espirituais, eles são, vamos dizer assim, incontáveis. O que nós temos na Bíblia ali são alguns dons que foram aí classificados, apresentados na Bíblia, mas uma vez que os dons espirituais eles não se limitam nem tampouco aos 9 dons, que geralmente são os mais aí apresentados e defendidos dentro da linha pentecostal. Existem outros dons, que é os chamados dons ministeriais, mas eu penso que é inesgotável a manifestação do Espírito, e Deus ele usa com dons para aquilo que houver necessidade na sua obra, e até mesmo dons que nós não conhecemos. Então eu creio plenamente que o que nós temos na Bíblia ali no caso, a parte aos 9 dons ali, os mais conhecidos, e os dons ministeriais, eu creio que para a obra de Deus os dons eles são infinitos, e Deus usa como Ele quer, quando Ele quer, e de maneira, no caso, que nós não podemos nem sempre compreender.
Então, na minha concepção, uma vez que a igreja é uma obra do Espírito Santo, os dons do Espírito eles são infindáveis, são infinitos, podemos dizer assim, e a Bíblia traz ali o exemplo de alguns dons, de algumas manifestações do Espírito, é a minha maneira de pensar. E aí, como o texto áureo nos apresenta, há diversidade de dons, mas a fonte é uma só, que é o mesmo Espírito, o Espírito Santo, que é a fonte de todos os dons conhecidos e não conhecidos. Bem, a verdade prática nos apresenta o seguinte: ser pentecostal significa crer na atualidade das manifestações do Espírito Santo. E isso envolve o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais. Com as ressalvas que nós falamos em relação ao termo pentecostal, que é um termo tomado de empréstimo. Na verdade, o Pentecoste era uma forma judaica, e aí o movimento, o batismo no Espírito Santo e tudo que seguiu a experiência do batismo no Espírito Santo ficou conhecido pelo nome de Pentecoste ou pentecostais. São aqueles que foram batizados, que creem no batismo no Espírito Santo, como também nos dons espirituais. Então aqui a verdade prática, quando ela aponta que ser pentecostal significa crer na atualidade das manifestações espirituais, dos dons espirituais, sendo mais específica, está exatamente nomeando os pentecostais como aqueles que não só creem no batismo no Espírito Santo, mas que também creem na atualidade dos dons espirituais. E nós, posso me enquadrar como um pentecostal, nós percebemos que de fato crer no batismo no Espírito Santo e na atualidade dos dons espirituais é algo, vamos dizer assim, importante, é algo basilar na vida de um pentecostal. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, nós pentecostais acreditamos que os dons espirituais eles sejam atuais, eles são ferramentas que o Espírito Santo coloca à disposição da igreja. Porém, faço as ressalvas que fiz na lição passada, que um dom espiritual ele já vem pronto, ele não torna ninguém mais santo do que o outro. São ferramentas para se utilizar na execução aí da obra de Deus, uma vez que a obra de Deus ela é feita pelo próprio Deus. E também retoma a ressalva que fiz na lição passada, que é importante, é imprescindível na vida da igreja os dons espirituais, mas também é tão importante ou até mesmo mais importante do que os dons espirituais é exatamente o fruto do Espírito. É uma vida de constante entrega diante de Deus, é uma vida cheia da presença de Deus, no sentido de não ter, não no sentido de ter um dom, mas no sentido de ser algo, de ser cheio, de ser um instrumento nas mãos de Deus e não apenas ser usado como uma ferramenta, com um dom específico. Bem, então a lição de hoje, como nós falamos aí, o título da lição é a atualidade dos dons espirituais. É claro que a lição aqui ela apresenta os dons, mas ela não aprofunda na leitura de cada dom específico. Ela não aprofunda, ela apenas apresenta os dons. E eu percebi que no decorrer também das demais lições não haverá assim, um aprofundamento dos dons espirituais, que são temáticas muito importantes e que também depende de um tempo bem maior. Então, como a lição não aprofunda a temática, eu vou apenas aqui apresentar aí os dons, posso fazer assim uma leve menção, uma leve reflexão sobre cada um, mas nada assim de maneira aprofundada. Bem, então a lição aí, o texto da leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios, capítulo 12, o verso de número 1 até o verso de número 11. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 1 ao 11. Nos diz assim aí o verso 1. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. É interessante porque Paulo, ao escrever essa epístola aqui de 1 Coríntios, ele vai exatamente estar trazendo ensinamento, uma doutrina quanto ao uso dos dons espirituais, tanto quanto à realidade dos dons espirituais, como também ao uso correto, à disciplina no uso desses dons. Então, o interesse de Paulo aqui é exatamente ensinar a igreja para que os irmãos não fossem ignorantes quanto aos dons espirituais, principalmente porque a própria igreja de Corinto
segundo o que se pode perceber ali, a igreja de Corinto era uma igreja que tinha os dons espirituais, mas que havia uma certa ignorância quanto à boa utilização dos dons espirituais. Então, a ideia de Paulo é exatamente instruir os irmãos para que eles não fossem ignorantes quanto à boa utilização dos dons espirituais, quanto a essa realização ou essa manifestação divina no meio da igreja. Então ele inicia a sua carta exatamente com esses termos. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, que não tenha sabedoria quanto ao uso dos dons, ao correto uso desses dons. Vós bem sabeis que erais gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiado. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é Senhor senão pelo Espírito Santo. Isso aqui eu acho muito importante, porque o próprio apóstolo Paulo faz assim, esse contraste entre os irmãos antes de terem sido alcançados pela graça de Cristo, antes de terem sido alcançados pelo Espírito, que antes eles não tinham conhecimento do mundo espiritual, e Paulo está dizendo que ninguém agora ninguém fala pelo Espírito de Deus que Jesus é anátema, que é maldição. E ele vai dizer que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, e aqui eu faço uma observação, que a ideia de dizer que Jesus é o Senhor não é meramente dizer dos lábios para fora. Aqui implica o ato de dizer aqui, implica uma aceitação, implica uma profissão de fé de ter Jesus como Senhor. Então o que o apóstolo Paulo está colocando é que ninguém assume que Jesus é o Senhor da sua vida, de fato e de verdade, senão pela uma ação do Espírito Santo. É o próprio Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e que leva o homem a aceitar, a se dobrar ao senhorio de Cristo. Portanto, ninguém pode afirmar e crer no seu coração que de fato Jesus é o Senhor, se não for por intermédio do Espírito Santo. Então é isso que Paulo está colocando. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. E aí ele começa então agora a mostrar a atuação do Espírito Santo. Aí no verso 4 ele vai dizer, ora, que é o texto que nós lemos, no caso aí, no início da nossa fala aí, que é o texto áureo da lição, verso 4. Ora, a diversidade de dons, ou seja, há vários dons, mas o Espírito é o mesmo. Eu acho interessante, porque os versos 4, 5 e 6, nós podemos ver aqui que está implícito aqui nesse salmo, e explícito também, a presença das três pessoas da Trindade. Porque se nós formos observar no verso 4, por exemplo, ele diz, ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Aqui ele se refere, o Espírito é o mesmo, se refere ao Espírito Santo, essa pessoa da Trindade. Aí verso 5, e a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, aqui se referindo exatamente ao Filho, no caso ao Senhor Jesus. E o verso 6, e a diversidade de operação, mas é o mesmo Deus, que opera tudo em todos, seria uma menção, no caso, ao Deus Pai. Então aqui vemos a presença da Trindade quanto à manifestação dos dons na vida da igreja, e é interessante porque, retomando o verso 4, ele diz o quê? Que há diversidade de dons, que os dons são diversos, mas a fonte é a mesma, que é o Espírito Santo. A diversidade de ministérios, são vários os ministérios na vida da igreja, mas o Senhor, aquele que comanda, que distribui, aquele que opera na vida da igreja, é o mesmo, que é Jesus, e aqui, é claro, está também contida a pessoa do Espírito Santo. A diversidade de operação, o poder de Deus opera de maneira diversa na vida da igreja, mas é o mesmo Deus, é o Deus Pai, é a Trindade, que opera, como diz aqui, opera tudo em todos, mostrando a presença do Deus Trino, tanto na distribuição dos dons espirituais, dos dons ministeriais, como também na operação, no poder que a igreja precisa para poder viver de forma triunfante, vitoriosa. Aí o verso de número 7 do capítulo 12,
ele começa agora a falar sobre a questão da entrega dos dons à igreja. Ele diz, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Isso aqui é muito interessante, porque aqui Paulo, ele já apresenta que a manifestação do Espírito, ou seja, os dons do Espírito, é dado para cada um entenda aqui, para cada crente, para cada membro do corpo de Cristo, é dado a cada um para o que for útil, mostrando aqui que os dons, eles são ferramentas, eles têm uma utilidade. Eles não são dados para o enfeite, para o orgulho pessoal daquele que recebeu. Eu tenho um dom, então eu sou melhor do que o outro. Não. Os dons na igreja, eles foram dados para cumprir uma finalidade, para cumprir um serviço. Então a ideia aqui de Paulo apresentar é dada a cada um para o que for útil, é que há uma utilidade. A ideia de utilidade, o que é um útil? Um útil é exatamente um instrumento. É algo que pode ser usado para realizar algum trabalho, alguma obra, algum serviço. Então, a primeira informação que eu penso que devemos ter em nossa mente é que aqueles que recebem um dom da parte de Deus devem ter consciência que esse dom é um útil divino dado para um determinado serviço, para a obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, a partir do verso 8, Paulo agora começa então a apresentar, no caso, esses dons, que eu acho muito interessante, porque ele vai iniciar aí no verso 8, por exemplo, e vai apresentar aqui, nessa lista aqui de dons de 1 Coríntios 12, ele apresenta os 9 dons espirituais, aqueles mais conhecidos, mais popularizados, vamos dizer assim, no ensinamento no meio da igreja. Quando ele diz o seguinte, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. Aí o primeiro dom apresentado, a palavra da sabedoria. E é interessante fazer essa distinção que o dom é a palavra da sabedoria, não o dom de sabedoria. É o dom da palavra da sabedoria. Então a um é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência ou do conhecimento, a depender da versão que você tiver. A outro pelo mesmo Espírito a fé, o dom da fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, a outro a operação de maravilhas ou de milagres, a depender da versão, a outro o dom da profecia, a outro o dom de discernimento de espírito, a outro de variedade de línguas e a outro de interpretação de línguas. Aí o verso 11, mas um só, e repete, um só, e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Ou seja, Deus dá o dom como Ele quer, repartindo a cada um. E aqui cabe uma observação, que se é o Espírito Santo que opera essas coisas e Ele reparte particularmente a cada um como Ele quer, compete a nós buscarmos ser usados por Deus, porém que o Senhor Ele venha entregar a cada um de nós o dom que Ele quer nos entregar. Ou seja, muitas das vezes nós estamos pedindo, alguém pede a Deus um dom e às vezes Deus não quer usá-lo com o dom que Ele está pedindo. Se a ideia do texto aqui é ser usado, é distribuir-se esses dons pelo Espírito Santo, particularmente a cada um como, no caso, o Espírito Santo quer, não é como a pessoa quer, o nosso papel é buscar ser usados pelo Senhor, mas que sejamos usados da maneira como Deus quer e com o dom que Ele quiser nos entregar. Isso aqui eu acho muito interessante quanto da leitura aqui dos dons espirituais. E aí nós vamos então para o comentário da lição, a introdução. Eu não vou entrar aqui traçar algum comentário desses dons, porque eles vão aparecer lá no último tópico da lição, e eu prefiro trazer algum comentário lá no tópico da lição. Então aí logo no comentário da lição, a introdução nos apresenta os pontos básicos da presente lição são a necessidade e a função dos dons espirituais na atualidade, para a demonstração do poder de Deus perante o mundo, a edificação interna da igreja, seu conforto e crescimento espiritual. E aí o primeiro tópico da lição nos apresenta a necessidade dos dons espirituais hoje. Então a lição aqui apresenta os dons espirituais como uma necessidade, e eu penso também dessa forma.
Os dons espirituais são necessários na vida da igreja. Eles não são contingentes, eles não podem, por exemplo, não é uma opção que a igreja pode usar ou não. Na minha concepção e na concepção bíblica aqui da lição apresentada, os dons eles são necessários. O que é uma coisa necessária? Necessária é aquilo que não pode faltar. Então a igreja ela precisa do poder do Espírito e os dons espirituais são ferramentas dadas pelo Espírito Santo para que a igreja ela possa exercer a sua obra, a obra de Deus, ela possa exercer no poder, na unção do Espírito Santo. Portanto, primeiro toca a necessidade dos dons espirituais hoje. É necessário ensinar na igreja sobre os dons espirituais para que ninguém fique desinformado sobre o assunto. Por meio deles, confessamos o nome de Jesus e somos edificados. O apóstolo introduz a sessão afirmando que todos devem se inteirar melhor sobre os dons espirituais. Quando ele diz que acerca dos dons, ele queria que os irmãos não fossem ignorantes. Aí o primeiro subtópico desse primeiro tópico tem como título o seguinte: exortação a conhecer os dons, como nós vimos no verso 1. Acerca dos dons espirituais, essa é uma exortação, é um ensinamento de Paulo. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Aí o primeiro verso do capítulo 12 de 1 Coríntios. Então, exortação a conhecer os dons. O apóstolo Paulo mostra que o ensino sobre os dons espirituais é importante e afirma: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Isso não quer dizer falta de experiência sobre o assunto. Aqui a ideia de não ser ignorantes não é que os irmãos não tinham experiência sobre o assunto dos dons espirituais, mesmo porque no verso 1, no capítulo 1, verso 7, ele diz: pois nenhum de vós falta, nenhum vos falta. Então a ideia aqui de nenhum vos falta é exatamente que no caso aí no capítulo 1 de 1 Coríntios 1,7, quando diz que nenhum vos falta, é que não faltava nenhum dom para a igreja de Corinto. Então a ideia, uma vez que no capítulo 1, o verso 7, ele diz que nenhum dom vos falta, e agora no capítulo 12, verso 1, ele fala para que os irmãos não fossem ignorantes. Então a ignorância que Paulo está falando aqui não é a ideia de ignorar a existência dos dons, não, porque ele já conhecia os dons espirituais. A ideia aqui da ignorância, que ele quer que os irmãos não fossem ignorantes, era exatamente quanto ao manuseio, quanto à utilização, no caso dos dons espirituais. Então essa ideia aqui da ignorância, que Paulo não quer que os irmãos fossem ignorantes quanto ao dom. Então, o que o apóstolo Paulo quer dizer com essa declaração introdutória é que esperava dos coríntios, e essa é também a vontade do Espírito ainda na atualidade, que todos os crentes entendam os dons e a sua finalidade. Então Paulo chama a atenção dos irmãos aqui para que eles não fossem ignorantes, que eles tivessem conhecimento sobre, primeiro, eles entendessem cada dom, como no caso funcionava cada dom, e qual era a finalidade de cada dom. Então era necessário que entendesse o funcionamento de um dom e que também entendesse para que servia aquele dom no âmbito da igreja. Qual era o propósito, a finalidade dos dons, no caso espirituais. Era para isso que Paulo chamava atenção, para que aquela igreja que já tinha os dons, ela não fosse ignorante quanto ao conhecimento dos dons e a finalidade de cada dom que já operava no meio daquela igreja. Aí o subtópico 2 dá aqui algumas definições, pneumatikos e charisma. O charisma são os dois termos gregos básicos usados pelo apóstolo para dons espirituais, aí nos versos 1 ao 11. O adjetivo pneumatikos, que é espiritual, Paulo emprega de forma substantivada. Tom, que é pneumatikon, literalmente das coisas espirituais, ou seja, que eles não fossem ignorantes quanto às coisas espirituais. O contexto mostra que ele se refere aos dons espirituais. O substantivo charisma, que quer dizer dom, um cognato de charis, que quer dizer graça,
cuja ideia é o que é dado pela graça. Então, o charisma é algo que é dado pela graça, que aparece aí 2 vezes no sentido de dons. São vários tipos de charisma no Novo Testamento, que o tempo e o espaço, é claro, não permite enumerá-los aqui. Então, a ideia aqui do pneumaticós, ou no caso o charisma, é Paulo chamando a atenção sobre a questão dos dons, no caso, que a igreja não deveria ser ignorante quanto a esses, no caso, a esses dons, ao pneumaticós ou no caso, ao charisma. E aí no subtópico 3, a lição apresenta o que são os dons, então, espirituais. Aí vai aqui nos apresentar os dons espirituais, segundo aqui uma definição pentecostal, são capacitações especiais, que é um dom espiritual, uma capacitação especial e sobrenatural, concedida pelo Espírito Santo. Esse carisma aí tem a ideia, no caso, de um dom, a ideia também aí do charis, da graça, é um dom dado de graça, um favor da parte divina do Espírito Santo, podemos dizer assim. Portanto, os dons espirituais é uma capacitação especial e sobrenatural concedida pelo Espírito de Deus ao crente. Para quê? Para o serviço especial na execução de propósito divino por meio da igreja. Então, essa capacitação sobrenatural. Esses recursos são operados por meio dos crentes em Jesus. Então, os crentes vão ser usados por esses instrumentos, que são os dons, essas capacitações sobrenaturais do Espírito, para poder desenvolver, no caso, o trabalho na obra de Deus. Então, enquanto a igreja estiver na terra, ela vai ser utilizada por Deus com os dons do Espírito. Isso envolve todo o aspecto na vida cristã, como o quê? Como a adoração. A adoração deve ser na unção do Espírito. Então, os dons devem ser usados na adoração, na evangelização, na operação de milagres, no exercício do ministério. Tudo isso deve ser na unção do Espírito. Portanto, eles podem ser concedidos de repente em qualquer fase da experiência cristã, ao ser batizado no Espírito Santo, no início da fé ou ao longo da carreira cristã. Todos nós devemos buscar os dons espirituais a qualquer momento. Então, os dons espirituais, então, a serviço da igreja, eles podem ser dados, podem ser distribuídos quando a pessoa, ao se converter, ao ser batizado no Espírito Santo, a pessoa já pode também receber um dom. Ele pode receber aí durante a sua experiência cristã, durante o longo percurso da sua caminhada espiritual. Certo é que os dons, eles estão à disposição da igreja, a igreja deve buscar em todo o tempo, e aquele que não tem deve buscar, para que, segundo a vontade de Deus, o Senhor também venha capacitá-lo com dons do Espírito, com dons espirituais. Louvado seja o nome do Senhor. Aí, na sequência do texto e da lição, nós temos o segundo tópico, que nos apresenta a função dos dons espirituais. Qual é a finalidade, qual é a função desses dons? O uso dos dons espirituais é essencial nas reuniões cristãs, na vida pessoal e no serviço da evangelização. Isso era uma realidade na época dos apóstolos e continua um fato na atualidade. Então, os dons, eles são essenciais para nossas reuniões internas, aí Deus falando conosco, para a vida pessoal, a edificação pessoal de cada cristão, e também para o serviço da evangelização como um todo. É necessário aí os dons na vida da igreja. E aí, logo no primeiro subtópico, aí do ponto 2, nós temos aí a lista dos dons. Isso aqui é muito interessante, que nós vamos ver aí a lista dos dons, e eu acho que é interessante nós estarmos atentos a isso aqui. Aí nós temos o seguinte, aí na lista dos dons, do tópico 2, nós temos aí, o comentarista ele vai abordar a seguinte questão: há quem acredite que existem apenas 9 dons espirituais, pois interpreta como únicos os apresentados no versículo 8 a 10, que nós já vimos, mas o apóstolo apresenta mais 2 listas de dons espirituais, neste mesmo capítulo, uma com 8 dons no verso 28 e outra com 7, incluindo algumas repetições da mesma lista no verso 29 e 30. Há ainda uma lista em Romanos
em Romanos e outra em Efésios, que nós vamos ler. Há quem afirme que a primeira lista é completa e as demais seriam expressões ou explicações desses 9 dons. Em nenhum lugar o apóstolo limita o número dos dons. Isso aqui eu acho muito interessante, que o apóstolo Paulo, ele, apesar de apresentar os dons, em momento algum ele vai limitar os dons a apenas esses que ele apresentou. E aí, como nós vimos aí na leitura, bíblica em classe, aí eu quero retomar aqui alguns pontos para nós só fazermos assim, não aprofundarmos, mas fazemos algumas observações que nós vimos aí. Nós lemos, no caso aí, no capítulo 12, capítulo 11, que foi a leitura bíblica em capítulo 12 de 1 Coríntios. Então aí no capítulo 12 de 1 Coríntios, nós vimos aí apresentando aí esses 9 dons espirituais. E nesse capítulo 11, por exemplo, nós vamos ver aí que nesse capítulo 11 aí de Coríntios, o apóstolo Paulo aí, no caso, ele vai apresentar aí os dons espirituais. E também há um pouco mais à frente, se nós formos aí observar, por exemplo, vamos mais especificamente aí no verso, para nós ganharmos tempo, vamos às duas listas aí de Paulo a Romanos e também aí em Éfesos e Efésios. Nós vamos ver aí no capítulo, por exemplo, capítulo 12 de Romanos, capítulo 12, nós temos aí uma lista de dons, e aí eu quero chamar a tua atenção, caso você queira ler na sua Bíblia, Romanos capítulo 12, verso de número 6. Romanos 12, deixa eu ver aqui se eu acho, Romanos 12, verso de número 6 ao verso de número 8. Romanos 12, 6 a 8, nos apresenta o seguinte, 6 a 8. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, aqui repete um dom que está lá em 1 Coríntios 12, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, esmere-se em fazê-lo. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Aqui é uma versão aqui da Bíblia anotada. Tem a Bíblia aqui de Jerusalém, vou ler também nessa Bíblia aqui para a gente ver se há alguma diferença na apresentação dessa lista. Aí no caso de Romanos, capítulo 12, versos 6 até o verso de número 8. Vamos ver o que nos apresenta aqui. Aí nos diz o seguinte, Romanos 12, 6 a 8. Tendo, porém, dons diferentes, segundo a graça que nos foi dada, aqui fala de dons, fala sobre a graça, aqui é uma menção à questão do Espírito Santo, da atuação do Espírito Santo, e aí ele diz o seguinte, aquele que tem o dom da profecia, aí falando desse dom que aparece lá, também lá no caso em 1 Coríntios capítulo 12, o que tem o dom da profecia, que exerce esse dom segundo a proporção da fé, ou seja, segundo a orientação do Espírito Santo, na utilização do dom. Aquele que tem o dom de serviço, aqui já aparece um outro dom. Aí é interessante que nós vemos aqui que dentre os dons do Espírito, aqui repete o dom da profecia, mas aqui acrescenta um dom que não aparece em 1 Coríntios 12, que é exatamente o dom do serviço. E eu acho interessante, porque aqui nessa nova lista de dom aqui, quando aparece aqui o dom do serviço, isso nos leva aqui a fazer uma análise que o Espírito Santo, ele levanta pessoas, no caso aqui, com esse dom que é o dom do serviço. E aí, segundo outra versão, vai ser o dom do ministério, de ministrar algo em favor de alguém. Então, o dom do ministério, ou seja, do serviço, é também um dom espiritual. E nós sabemos que existem pessoas que elas têm o dom de poder servir. Não só servir na obra de Deus, mas principalmente servir o outro, servir ao próximo. Então, isso aqui a Bíblia apresenta como um dom do Espírito. Então, existem pessoas, talvez você não saiba, mas você pode ter recebido de Deus esse dom, que é exatamente o dom do serviço. Então, aqui o texto apresenta.
É bom nós analisarmos os dons assim na Bíblia, aqueles que são apresentados, fazendo lembrando da observação que eu fiz, que há infinitos dons, mas para mostrar que muitas das vezes nós não sabemos qual é o nosso dom, que às vezes temos em mente apenas os 9 dons espirituais e esquecemos dos demais dons. E aqui nessa relação aqui de Romanos 12, dentre os dons apresenta o dom de serviço, e quem tem esse dom, que exerça esse dom servindo. Aí vem também o dom do ensino. O dom do ensino. Então aqui uma capacitação, e aqui como um dom aqui não é uma capacitação meramente aprendida na faculdade, na escola, nos livros, mas é uma capacitação divina para ensinar. Existem pessoas que, apesar de não terem um conhecimento teológico profundo, apesar de não terem um conhecimento secular, são mestres, ensinam da parte de Deus. Então aqui é o dom do ensino. Então aquele que tem esse dom, que ele exerça esse dom ensinando. Quem tem um dom da exortação, que exerça exortando. E a ideia aqui de exortar não é a ideia de humilhar ninguém, de colocar para baixo. Exortar é você levantar alguém, é trazer uma palavra de ânimo, que coloque a pessoa para frente, que levante alguém do estado de prostração. Então há pessoas que são capacitadas por Deus para exortar, para erguer as pessoas. Então isso também é uma capacitação espiritual. Então aquele que tem um dom de exortação, que exorte. Aquele que tem um dom de distribuir bens, que é o dom da misericórdia. Sabia que a misericórdia é um dom? Receber o dom da misericórdia, se colocar no lugar do outro, poder de fato receber de Deus, não para ser visto pelos homens, mas ter uma capacitação espiritual para exercer a misericórdia, é um dom também aqui do Espírito. Então aquele que, no caso, distribui os bens, que exerça a misericórdia, que faça isso, no caso aqui, que distribui os bens, que seria o dom aqui, no caso, aqui não confundindo a misericórdia com, no caso, esse dom mais específico, que há versões que fica mais clara, mas aquele que distribui os bens, que seria esse dom da contribuição, de poder contribuir, de poder repartir, da filantropia, vamos dizer assim, para separar um pouco mais aqui, uma vez que a misericórdia vai aparecer aqui logo mais à frente. Então é aquele que distribui os bens, que seja um filantrópico, que contribui, tem o dom da contribuição, que faça isso com simplicidade, não para ser visto pelo homem, mas que faça isso de maneira com simplicidade. Aquele que preside. Algumas Bíblias falam aquele que lidera ou que exerce governo em um dado momento nas Escrituras. Então aqui, por exemplo, presidir, governar, liderar aqui na Bíblia é apresentado também como um dom. Dentro de um contexto, é claro, específico, há pessoas que receberam de Deus. A capacidade de presidir, de liderar, de governar é uma capacidade divina. Não é apenas uma capacidade humana para liderar uma empresa, que alguns confundem, é porque eu lidero uma empresa, eu posso liderar a igreja. Não. Aqui estamos falando de dons ministeriais, e dentre esses dons temos o dom do governo, o dom de liderar. Então aquele que preside, que faça isso com diligência. Agora vem sim, agora aquele que exerce misericórdia, que faça isso com alegria, não por obrigação, eu tenho que ajudar, mas que haja dentro dele aí algo natural, que é o desejo de usar de misericórdia para com o outro, como um dom do Espírito. Só que eu acho muito interessante, aqui é o que o texto nos coloca, lendo aqui na outra versão, só repetindo os dons, fala o que é aquele de profecia, que faça isso segundo a fé, se é ministério, que dedique-se no ministério, se é ensinar, que faça isso com zelo, o que exorta, que faça com dedicação, o que contribui, que é a ideia do repartir, que contribui com liberalidade, a Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria, aquele que preside, ou seja, aquele que lidera, que faça isso com diligência, e o que usa de misericórdia, que faça isso com alegria. Então essa aqui é uma outra lista apresentando os dons. Também aqui nós temos uma outra lista, que aí em Efésios 4, 8 a 11, Efésios 4, verso 8 ao verso 11, aqui o verso mais especificamente falando, aqui o verso 8 diz, porque por isso diz, quando subiu ele ao céu, no caso de Jesus, às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons
aos homens. E aí, na sequência do texto, verso 9, ora, que quer dizer subiu, senão também que havia descido até as regiões inferiores? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos, de todo o céu, e para encher todas as coisas. Aí o verso, a partir do verso 11, é o que nos interessa. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos. Então aqui um dom do Espírito, o dom de apóstolo, aqui eu não estou falando de ofício, que os apóstolos foram apenas aqueles que andaram com Jesus, não vamos dizer assim, aqui não é ofício, aqui o dom de apóstolo é um dom espiritual, tomando apóstolo aqui como um desbravador, como alguém utilizado por Deus para uma obra específica aqui, nesse caso aqui, como um dom aqui do Espírito. Isso aqui é muito interessante nós aqui observarmos, que a Bíblia diz que Deus levantou uns para apóstolos. Então, um dom de apóstolo, não é ofício, mas é o dom aqui de apóstolo, desse mensageiro enviado por Deus. A outros, o dom da profecia, de profeta, a outros Deus levanta como profetas, que é um dom espiritual. A outros Deus levanta como evangelistas. Então aqui apóstolos, profetas, evangelistas, com capacitação espiritual. A outros com pastores, não com ofício, que você adquire fazendo aí um curso de teologia, e muitos até compram esse título, seguindo a cartilha aí da igreja, da convenção que ele quer ligar, cumprindo alguns requisitos humanos para poder, no caso, se tornarem pastor. Não é nesse aspecto aqui. Aqui o dom para apóstolo, para profeta, para evangelista, para pastor, aqui são dons espirituais. São capacitações espirituais, não é um ofício, é um dom. E aqui a gente faz aqui uma observação que no verdadeiro sentido bíblico da palavra, o pastor, ele é um chamado por Deus. Ele é um escolhido por Deus, ele é vocacionado por Deus, ele tem um dom, ele deve ter. Exercer o pastoreio deve ser como um dom dado por Deus. Então, existem aqueles que foram chamados por Deus, que têm o dom de pastorear. Existem aqueles que exercem o ofício de pastor, mas não têm o dom dado por Deus. E aí a igreja sofre, aí o rebanho, a obra de Deus sofre. Portanto, dentre os dons aqui ministeriais, nós temos aqui uns foram chamados para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres ou doutores, a depender da versão. Então aqui, aqueles que são chamados para mestre e doutor não é uma mera capacitação teológica. Não, eu estudei no seminário, agora eu sou mestre em teologia, eu sou doutor em teologia, eu me transformei num doutor em divindade, agora eu posso entrar e sair no meio do povo. Não é isso não. Aqui a ideia aqui de mestre e doutor é um dom espiritual. Existem aqueles que foram chamados para poder pastorear a igreja, existem aqueles que Deus deu à igreja como um mestre, como doutores, para trazer de fato, ensinar, para instruir a igreja na unção do Espírito Santo. São pessoas que falam e você percebe que de fato eles falam da parte de Deus, são verdadeiros mestres, doutores, porém não com uma mera capacitação humana, mas que são capacitados pelo Espírito para esse ministério. Pena que não dá para nós aprofundarmos nos dons, como eu falei, é apenas uma apresentação aqui dos dons espirituais. Bem, então esses dons aqui, como nós acabamos de ler, apóstolos, profetas, evangelistas, pastor, mestres, diz o quê? Que esses foram dados, no caso a igreja, com vista ao, verso 12, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do serviço para a edificação do corpo de Cristo. Então está dizendo que tudo isso foi dado para os santos e para o serviço da igreja, para desempenhar o serviço para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeição da varonilidade e à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, os dons ministeriais, como os dons espirituais como um todo, todos os dons apresentados na Bíblia ou não, eles foram dados, são distribuídos pelo Espírito Santo para o bom andamento da obra de Deus, para o avanço do reino de Deus, para o crescimento
da sua obra. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Bem, então aí nós vimos aí essa lista que a lição aqui nos apresenta. Há quem afirme, como já falei, no caso que há quem diz que um dom, esses dons acabam sendo completando uma explicação melhor dos dons anteriores, os dons do Espírito, mas o certo é que há uma infinidade de dons, como a própria Bíblia, ela menciona, mas que o Espírito é o mesmo, que é o Espírito Santo. Bem, aí no subtópico 2, vem a classificação teológica, aí no caso dos dons, aí mais especificamente os dons, os 9 dons aí, conhecidos como os dons espirituais. Bem, os dons mencionados em seguida são classificados em 3 grupos, de 3 dons cada grupo. A divisão mais conhecida é a seguinte: os dons de revelação, quais são esses dons? A palavra da sabedoria, a palavra da ciência e discernimento de espírito. É o primeiro grupo de dons, que são os dons de revelação. Segundo grupo são os dons de poder, que é o dom de fé, de curar e de operação de maravilha. O terceiro grupo são os dons de inspiração, que é o dom da profecia, da variedade de línguas e da interpretação de língua. Então, essa é uma das várias classificações, todas elas são uma forma didática de estudar os dons. É interessante aqui observar, eu não vou entrar aqui em aprofundamento quanto a esses dons, mas só para mostrar que há uma classificação teológica que agrupa os dons espirituais e principalmente aqui no caso esses 9 dons mais popularizados, que é conhecido como dons do Espírito, e eles são agrupados aí, no caso há várias maneiras de se agrupar didaticamente esses dons, e uma das formas mais conhecidas são esses 3 grupos de dons, que são os dons de revelação, os dons de poder e os dons de inspiração. E quero fazer aqui uma observação que há, por exemplo, igrejas, movimentos religiosos que diz que eles têm os dons, que determinado líder é usado pelo dom da revelação. Na verdade, a palavra aqui, revelação, dons da revelação, não é um dom, é um grupo de dons. É um grupo de dons. E é importante nós observar que dentro desse grupo dos dons aí da revelação, nós vamos ter aqui 3 dons, que é a palavra da sabedoria, a palavra da ciência e o discernimento de espírito. E interessante observar que às vezes aqueles que dizem que tem os dons da revelação, a gente percebe pouca sabedoria. E aí é meio contraditório. Porque se os dons da revelação, dentro desses dons estão esses 3 grandes dons, que é a palavra da sabedoria, da ciência e do discernimento de espírito, muitos que dizem ter esses dons, às vezes falta sabedoria, falta conhecimento e falta discernimento. Então, é algo a se observar à luz da Bíblia. Então, esse primeiro grupo de dons seria a palavra da sabedoria. O que seria essa palavra da sabedoria? Não vou entrar aqui em aprofundamento, mas é mostrar aqui que é uma sabedoria divina, não é uma sabedoria adquirida no curso teológico. Não é esse tipo de sabedoria. Não é a sabedoria que você adquire na escola, que você adquire porque você é um erudito. Erudição não tem nada a ver com o dom da palavra da sabedoria. E é interessante também observar que aqui diz o dom é palavra da sabedoria, não é dom de sabedoria. Ah, fulano é muito sábio, então ele tem um dom, não. Aqui fala da palavra de sabedoria, ou seja, num momento, quando houver necessidade de uma palavra de sabedoria, alguém for usado com uma palavra, com uma sabedoria, que ela ultrapassa, vamos dizer assim, o comum. Que humanamente falando, alguém não teria aquele conhecimento. Nós vimos isso, por exemplo, na vida de Jesus, o dom da palavra da sabedoria. Quando, por exemplo, alguém ali, num caso, quis pegar Jesus quanto a ideia de pagar imposto, por exemplo, se era lícito ou não pagar imposto ali, no caso, a Roma, e aí Jesus, era como humanamente falando, ele estaria num beco sem saída, porque se ele falasse da necessidade de pagar imposto, ele estaria indo de encontro ao próprio povo, o seu povo ali, Israel, que era explorado pelos romanos. Se ele dissesse para não pagar imposto, ele estava indo contra a lei. E ele não veio para descumprir a lei. Então ele vai e diz o quê? Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isso foi uma palavra da sabedoria. Então, em vários momentos, quando a mulher pega ali no ato de adultério, Jesus ali tem uma palavra de sabedoria, dizendo que quem não tivesse pecado atirasse a primeira pedra. Em muitos momentos da vida de Jesus, nós vimos aí a palavra
no caso da sabedoria, que seria, no caso, uma palavra que vem da parte de Deus. E esse dom da palavra de sabedoria, Deus pode usar alguém, inclusive numa pregação. Alguém está pregando, Deus pode usar alguém com uma sabedoria que ele não planejou e que jamais subiu ao coração do homem. Deus pode usar? Pode sim. Porém, é necessário que nós entendamos que esse dom é uma palavra de sabedoria vindo da parte de Deus. Também, dentro do dom da revelação, temos a palavra da ciência. Ou seja, o que é a palavra da ciência? É a palavra do conhecimento. É um conhecimento que ainda não chegou ao coração do homem e que Deus agora vai revelar esse conhecimento. Jesus, por exemplo, ele trouxe uma palavra de conhecimento quando ele fala sobre um determinado discípulo, de que ele era um verdadeiro israelita no qual não há dolo. O apóstolo, por exemplo, aqui, em vários momentos da Bíblia, nós vamos ver pessoas trazendo aqui um conhecimento. A Bíblia diz que um determinado rei, o que ele sonhava no seu leito, Deus revelava a Eliseu, trazia conhecimento dos propósitos daquele rei, e então era dadas as diretrizes para que o povo de Deus pudesse se livrar daquele inimigo. Era o quê? Uma palavra do conhecimento. Também nós temos aqui, dentro dos dons aqui da revelação, nós temos o discernimento de espírito. Um dom para discernir qual é o espírito que está motivando as pessoas a fazerem o que elas fazem, que espírito leva as pessoas a se comportarem, ou aquilo que elas falam é da parte de Deus ou não, qual a motivação, qual o espírito que está por trás de uma manifestação. Temos um exemplo, por exemplo, claro, de um discernimento de espírito, quando em determinado contexto, Paulo, ele passava em determinada região com o seu companheiro e alguém dizia que eles eram verdadeiramente homens de Deus. Só que aquela mulher era uma mulher usada pelo espírito maligno. E Paulo, depois de alguns dias, ele começa a incomodar e ele percebe que era um espírito maligno que falava na boca daquela jovem. Ele vai lá então e repreende aquele espírito maligno e aquela mulher é liberta. E ele fez isso através de quê? Com que capacitação? Pelo discernimento do espírito. Mesmo que as palavras que aquela mulher falava que não era ela, eram palavras, era verdade o que ela falava. Porém, ela queria enganar o povo, como se aquilo que usasse aquela mulher fosse o Espírito de Deus, uma vez que ela estava testemunhando de homens de Deus que estavam fazendo a obra de Deus. E Paulo, através do dom do discernimento do Espírito, ele vai discernir qual é o Espírito que falava por meio daquela mulher. O quão esse dom ele é importante na vida da igreja. Muitas das vezes alguém está falando em nome de Deus, aparentemente sendo usado por Deus, e pode ser um mensageiro de Satanás, pode estar falando da parte de Satanás para enganar as pessoas. Daí a necessidade do discernimento do Espírito, esse dom no dia a dia da vida da igreja. Então esses são os dons aí do grupo dos dons de revelação. E os dons de poder? Vem o dom da fé, que é essa fé aqui sobrenatural, como uma capacitação da parte de Deus. Essa fé, que se possível, remover montanha. Os dons de curar. A cura divina é um dom espiritual. A cura divina, de realizar cura, de que enfermidades sejam curadas pela a palavra de ordem de alguém que tem na sua vida essa capacitação que é o dom de cura. E a operação de maravilhas ou milagres, de fazer algo que vá além da natureza. Por exemplo, a ressurreição de um morto. É algo que é uma maravilha, é algo contra a lei da própria existência. Transformar água em vinho, isso é uma operação de maravilha, de milagres. Então essa é uma capacitação espiritual, e esses dons, no caso aí de curar, o dom da fé, o dom de operação de maravilhas, está no grupo dos dons de poder. E nos grupos de inspiração, algumas versões pode classificar, no caso, uma outra classificação de dados seria os dons de locução, inspiração e locução, são os dons de profecia, variedade de língua e interpretação. Aqui, profecia enquanto um dom do Espírito de falar da parte de Deus algo, a variedade de línguas, que é falar, no caso, em outras línguas, como também da parte de Deus, e também a interpretação, a capacidade de interpretar as línguas, no caso, vinda da parte de Deus. Então, essas são capacitações espirituais dadas pelo Espírito Santo. Aí o subtópico 3
Classificação bíblica. Em Stanley Orton segue a divisão fundamental feita pelo próprio apóstolo Paulo em 3 grupos. Aqui, no caso, essa classificação, no caso, teológica que nós vimos, e aqui a 3 é como a Bíblia classifica os dons. E aí vai apresentar aqui, que é em Stanley Orton, esse escritor, ele segue a divisão funcional feita pelo próprio apóstolo, que ele vai classificar em 3 grupos. Grupos, no caso, de 2, grupo de 5 e grupo de 2. Em um grupo, 2 dons, em outro grupo, 5 dons, em outro grupo, 2 dons, que aí forma um total de 9 dons. Portanto, em 3 grupos de 2, 5 e 2, que 2 vezes o adjetivo grego é heteros, quer dizer outro, do tipo de diferente, como, e a outro, pelo mesmo espírito a fé, e a outro a variedade de língua, mostrando essas 3 formas de classificação. Nas outras vezes, o termo usado para outros é halos, outro do mesmo tipo. Se isso significa uma classificação ou divisão, seria em 3 grupos, um grupo de 2, de 5 e de 2. Dons de ensino ou pregação, que é a palavra da sabedoria e a palavra da ciência. Seria o primeiro grupo de 2 dons, o dom do ensino e o dom, no caso, que seria, no caso, dons do ensino, ou palavra da pregação, que seria, no caso, a palavra da sabedoria e a palavra da ciência. Esse primeiro grupo, chamado de dons do ensino ou dom de pregação, comportaria esses 2 dons, que seria a palavra da sabedoria e a palavra da ciência. O outro grupo seria os dons de mistério, que comportaria aí, no caso, aí, os 5 dons, que seria o dom da fé, o dom de curar, operação de maravilha, profecia e dom de discernir espírito. E outro grupo seria os dons de adoração, que seria a variedade de línguas e a interpretação, no caso, de línguas. Seria, no caso, esse outro grupo para fechar os 9 dons. Bem, para o que for útil. Esses dons é dado, subtópico 4, para o que for útil. Aí no verso 7 do capítulo 12. O Espírito Santo distribui os dons aos crentes, a cada um para o que for útil, proveitoso para edificação espiritual e crescimento, no caso da igreja. A função dos dons espirituais é tornar a manifestação do poder de Deus cada vez mais real e dinâmica para a edificação do corpo de Cristo. Antes de tudo, autenticar a obra de Cristo. Então, o Espírito Santo ele vem autenticar a obra de Cristo, é a prova de que Deus está no meio de nós, é exatamente a manifestação do Espírito. Não existe um reservatório ou um depósito dos dons na igreja ou nos crentes para que cada um faça uso a seu bel prazer. Aqui eu vou reservar esse dom, é meu dom, e aí eu vou usar de acordo com o que eu acho mais interessante. Isso não condiz com o ensino das Escrituras. O Espírito ele reparte particularmente a cada um como quer, como nós já falamos, aí no verso 11, lá do capítulo 12. Os dons, portanto, não são atestados de espiritualidade e nem de santidade. Eles são concedidos para a edificação da igreja e o aperfeiçoamento espiritual dos crentes. Muito cuidado, pois a soberba espiritual é o pior de todos os pecados. Soli Deo glória. Siga somente a Deus glória, que é um dos solas da reforma, soli Deo glória, soli Deo glória, somente a Deus glória. Então, aqui o comentarista ele traz essa observação para termos cuidado com a soberba, porque os dons é para a edificação da igreja e não para a vanglória do homem, porque somente a Deus deve-se toda a glória. Louvado seja o Senhor. E, finalmente, o último tópico da lição. Os dons revelam a unidade na diversidade. Ou seja, a unidade na diversidade, são diversos os dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, essa unidade do Espírito na diversidade dos dons. O apóstolo esclarece que a diversidade dos dons é uma necessidade e enfatiza que ela tem suas raízes no Deus Trino, como já falamos, Deus, Espírito Santo, o Senhor e o Pai, o Todo-Poderoso. Bem, isso à medida que o Pai, o Filho e o Espírito Santo manifestam suas atividades para a edificação da igreja. Primeiro subtópico desse tópico, diferentes dons. Nós precisamos saber que são diferentes os dons da graça concedidos segundo a medida da fé, de modo que, tendo diferentes dons segundo a graça
que por nós é dada, se é profecia, que seja segundo a medida da fé. São 3 classes de manifestação, as quais revelam a atuação do Deus Trino. Diversidade de dons atribuída ao Espírito Santo, como nós já limos, a diversidade de dons é o Espírito Santo quem distribui essa diversidade de dons, é a primeira atribuição ao Espírito Santo. Diversidade de ministérios, que é relacionada ao Filho, que distribui aos diversos ministérios, e a diversidade de operação de poder, que é uma ação do Deus Pai. Mas é o Espírito a fonte de todos os dons, que distribui os dons para a edificação da igreja. Então, a diversidade de ministérios, diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo que atua na vida da igreja. E a unidade, o último subtópico. Temos diversidade de dons, de ministérios, de operações, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. O verso 11. O termo diversidade é repetido uma vez para cada pessoa no caso divina, aí é cada pessoa da Trindade. Mas em cada um aparece a expressão, mas o Espírito é o mesmo, mas o Senhor é o mesmo, mas o mesmo é o Deus. Ou seja, para cada da pessoa, sempre o texto faz questão de dizer que o Espírito é o mesmo. Seja na atuação do Pai, do Filho ou do Espírito, mas é o Espírito de Deus, é o próprio Deus, enquanto é único atuando. O único Espírito, o único Senhor, o único Deus, refere-se às 3 pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que aparece de forma espontânea e automática, ou seja, a Trindade envolvida na distribuição dos dons à vida da igreja. E aí, finalmente, a conclusão da nossa lição nos apresenta: a manifestação dos dons espirituais vai continuar durante todo o tempo em que a igreja peregrinar na terra, isto é, até a vinda de Cristo. Essa é uma verdade pentecostal. A igreja atual necessita tanto do poder de Deus como nos dias apostólicos. A missão da igreja de hoje em nada difere da sua missão no passado. A igreja é a mesma obra de Cristo. Hoje não é diferente e dependemos do poder sobrenatural na virtude do Espírito. Ou seja, a igreja ela nasceu como um movimento do Espírito, ela é um movimento do Espírito, ela permanece como um movimento do Espírito, e assim como a igreja no seu nascedouro, a igreja primitiva, a era apostólica, dependia da atuação do Espírito Santo e dos dons espirituais para cumprir com o seu propósito. A igreja de hoje é a mesma igreja de Cristo, composta por homens, por pessoas que foram alcançadas por Cristo da mesma forma, e nós não podemos dizer que a igreja de hoje ela não depende, ela não atue na vida da igreja os dons espirituais do Espírito Santo, porque é a mesma igreja de Cristo, não é uma outra igreja. É a continuação, é a continuidade da obra da igreja de Cristo. Somos a extensão do corpo de Cristo. Portanto, os dons eles são atuais e eles devem atuar e serem buscados na vida da igreja atual como manifestações do Espírito para uma igreja vitoriosa, para uma igreja que esteja marchando, militando, triunfante rumo às mansões celestiais. Portanto, que Deus nos abençoe e nós possamos a cada dia buscar ser usados por Deus, serem usados como instrumentos na mão de Deus, para que a obra de Deus ela possa continuar progredindo, continuar avançando, porque essa é a vontade de Deus, que o seu reino venha crescer neste mundo, através das nossas vidas, que sejamos instrumentos para sermos usados por Deus. Que Deus nos abençoe, um grande abraço, continue orando por nós, e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus. Amém.